Olá, crianças, boa tarde! Como vocês estão? Eu sou a professora Eliane e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre o ciclo hidrológico e consumo consciente. Isso mesmo. Esse assunto faz parte do componente curricular de ciências e as habilidades desenvolvidas aqui estão presentes no currículo do 5º ano. E é por isso que vamos falar sobre elas hoje. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um combinado com vocês. Nós sabemos que este momento está sendo muito difícil, mas precisamos nos cuidar. Vocês estão com uma rica oportunidade de continuar descobrindo algumas coisas bem legais com essas aulas. Então, precisamos aproveitar ao máximo tudo isso, usando corretamente os recursos disponíveis e participando aí da casa de vocês como se estivessem na escola. Deixem sempre o material separado, organizado, caprichem nos registros, façam as anotações principais. Se não der tempo de terminar tudo durante a aula, não tem problema. Você pode ampliar os seus registros, os seus desenhos e outras informações depois que acabar o nosso encontro. Combinado? Então, não se esqueça de anotar a data de hoje aí no seu caderno e o assunto que eu já contei para vocês qual será. Quando nós falamos em ciclo hidrológico, você também pode chamar de ciclo da água. É a mesma coisa, para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você vai ter alguns minutinhos aí para poder pensar a respeito disso e anotar aí no seu caderno. Esse é o primeiro desafio, tá bom? O que aconteceria se toda a água do planeta acabasse? Vamos supor que acontece alguma coisa. Na verdade, nós já temos algumas coisas bem graves acontecendo, mas imagine que toda a água do planeta acabou. Não tem mais uma gotinha que você possa usar aí no consumo na sua casa. O que você acha que vai acontecer? Temos muitas coisas aí para poder pensar a respeito disso. Então, como eu disse para você lá no começo, se não der tempo de registrar tudo agora, deixa essa perguntinha aí no ar e depois de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, você amplia o seu registro. Tá bom? Então, vamos começar pensando que a água, ela é um recurso natural renovável. O que isso significa? Significa que ela realiza um ciclo constante na natureza. Falar que ela é renovável é que ela se renova constantemente. Então, ela vai e volta o tempo todo. Então, se nós temos essa renovação, né? Ela vai se renovando constantemente, ela estaria sempre presente. Então, aquela minha primeira pergunta, será que teria muito sentido? O que aconteceria se toda a água do planeta acabasse? Então, vamos lá. Se a água do planeta acabasse, eu pedi para vocês pensarem, mas agora eu acabei de dizer que ela é um recurso renovável. Então, ela não vai acabar nunca? Aí é que está o nosso problema. Quando ela passa pela superfície do nosso planeta e ela volta para o ciclo da água, que eu já vou te explicar quais são as etapas, ela sofre inúmeras interferências. E sabe de quem é a culpa? É nossa. Todas as interferências que nós temos são chamadas de antrópicas, porque elas são produzidas pela espécie humana. Os maiores culpados responsáveis por toda a contaminação do recurso hídrico somos nós mesmos. Então, o recurso, quando ele volta para o ciclo, ele volta sujo. Então, vamos pensar da seguinte forma. A água potável pode acabar? Porque se é renovável, água suja, nós não precisamos, né?
Agora, se eu mudar a pergunta e disser para vocês, o que pode acontecer se toda a água potável do planeta acabar? Aí nós temos uma outra reflexão para ser feita. Por isso é que devemos pensar que, além do recurso não ser acessível da mesma forma para todas as pessoas do mundo, o uso consciente e responsável, ele deve ser sempre pensado por todos nós. Vocês sabiam que existem alguns lugares no mundo que que as pessoas possuem de água potável para o seu consumo diário não chega nem a um copo? Imagine você tendo que sobreviver por um dia e disponível para esse seu dia, você tem apenas um copo de água. A nossa preocupação acaba sendo assim, pequena na maioria das vezes, porque se você for lá na cozinha agora, abrir a sua torneirinha, a água está lá. Quando você entra para tomar banho, a água também está lá. Quando nós passamos por grandes crises de recurso hídrico, quando os reservatórios estão com uma quantidade pequena para o abastecimento, principalmente dos grandes centros urbanos, aí é que nós começamos a nos preocupar. Então, na verdade, as nossas ações, diante disso que eu estou falando para vocês, da potabilidade do recurso natural, é nos preocuparmos para que esse recurso não se torne contaminado, não volte sujo para o ciclo da água. E é exatamente por isso que nós falamos mais uma vez em consumo consciente. E esse consumo consciente passa por várias atitudes que nós temos diariamente na nossa casa. Nós podemos falar em atitudes ecocidadãs, mudança de comportamento. É diminuir o tempo no banho, não deixar o chuveiro aberto. Sabe aquelas regrinhas que a gente ouve todo mundo falar? Isso não é moda, não. Isso é uma coisa muito séria e muito preocupante. Bom, então como nós temos grande quantidade da água sendo contaminada, para que ela possa ser usada novamente no abastecimento doméstico, ela precisa passar por um tratamento. Aí nesse tratamento colocado nessa água uma série de substâncias químicas, ela passa por várias etapas no seu processo de tratamento para que o índice de qualidade desta água ele esteja adequado para o nosso consumo. E isso custa dinheiro. E é por isso que nós hoje precisamos pagar pela água que consumimos nas nossas residências. Você sabia que antigamente não era assim? Verdade. Se você tiver com alguém aí na sua casa neste momento, pergunte a uns 10, 15, vamos aumentar um pouquinho mais, uns 20 anos atrás, como que era o abastecimento de água. Era muito comum as residências terem poços, e esses poços captavam a água diretamente do lençol freático e bombeavam isso para as caixas d'água e essa água poderia ser utilizada. Sabe por quê? Porque ela não era contaminada. Agora, nós temos um grande problema. Se eu consumir diretamente a água desse reservatório, eu tenho grandes chances de estar consumindo uma água contaminada. Então, é por isso que o consumo consciente e a preservação, não desperdiçar esse recurso, é muito importante. Então, vou deixar uma segunda missão aí para vocês observarem na casa de vocês. Observe todas as atividades que vocês possuem aí na casa de vocês. Será que estamos usando corretamente esse recurso? Pense no tempo do banho, o chuveiro sempre aberto, não é para tomar banho de 1 minuto também e não tomar banho direito, né? Mas eu não preciso ficar com o chuveiro o tempo todo aberto, não é isso? Quando você vai escovar os dentes, a torneira fica sempre aberta? Quando vai lavar a louça, quando vai lavar o quintal? Então, será que nós não estamos usando uma quantidade de água muito grande? Então, olha só nesses primeiros minutos, eu deixei 2 missões para vocês. A primeira é registrar o que pode acontecer se toda a água potável do planeta acabar.
E a segunda é observar aí na sua casa tudo que você faz, você e sua família, tudo que vocês fazem que utiliza uma grande quantidade de água. Então, tentem perceber o desperdício. Tentem perceber se é possível mudar alguma coisa aí nesse comportamento para que nós possamos economizar um pouquinho esse recurso. Tudo bem? Então, já tem 2 tarefas aí para vocês pensarem um pouquinho, tá? Já que eu falei que a água tem um ciclo na natureza, vamos descobrir como ocorre esse tal ciclo da água, tão importante para todos nós? Então, eu montei aqui uma proposta para que nós possamos observar o ciclo da água. Então, primeiro, eu vou te mostrar como que nós podemos montar essa atividade. Ela é facilmente reproduzida aí na casa de vocês, tá? E depois eu mostro para vocês como ela vai precisar ficar finalizada aí depois de um tempo e você vai observando esse ciclo da água constantemente, tá bom? Bom, então você vai precisar primeiro, aqui eu trouxe uma garrafa PET, tá bom? Só que aqui ela está cortada, peguei só aquela partezinha de baixo, tá bom? Dá para vocês verem? Então, ela sendo transparente é melhor, tá? Ah, Pro, mas eu só tenho ela, aquela verde aqui em casa. Também dá para fazer, mas ela sendo transparente assim é melhor. O que mais que você vai precisar? Você vai precisar de um pouquinho de terra de jardim. Como eu não tinha um jardim aqui para poder retirar, eu já trouxe a terra de casa, tá bom? Então, terra de jardim, essa terra mais orgânica, mais escura, tá? Porque daí ela vai fornecer uma quantidade grande de nutrientes para o desenvolvimento da nossa planta, da nossa semente, como eu quero demonstrar aqui para vocês, tá bom? Vai precisar de água. E aí você vai precisar de uma semente ou de uma muda de uma planta, tá? Eu não trouxe para vocês, mas eu trouxe ela já montada para não ficar destruindo as plantinhas, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Antes de eu montar a experiência, deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta, se está todo mundo acompanhando direitinho. Se tiver alguma dúvida sobre como monta o experimento ou sobre o que eu estou falando aqui para vocês, vocês podem escrever, que daí eu vou olhando aqui, tá bom? Deixa eu só ver se tem alguma coisa. Bom, se tiver alguma pergunta, ainda não tem dúvida, mas se tiverem alguma dúvida, quiserem que a Pro repita alguma partezinha aqui, é só me falar, tá bom? Então, o que que vocês vão fazer? Aqui na garrafa, vocês vão colocar a terra. Vou colocar com cuidado para não fazer muita bagunça, o que é quase impossível. Você pode colocar com uma colher, tá? Para poder não fazer muita bagunça aí na sua casa, tá bom? Pro, se eu colocar areia, vai dar certo? Não vai. Pro, se eu colocar aquela terra bem vermelha, vai dar certo? Também não vai, tá bom? Precisa ser essa terra mais escura, porque, como eu disse, ela é que vai fornecer os nutrientes para que a plantinha ou que a semente que você vai colocar aqui dentro, ela não morra, tá bom? Aí, terra seca não vai dar certo, né? Para o desenvolvimento das plantas, nós precisamos de água. Então, vamos colocar um pouquinho de água. Como essa terra que eu trouxe, ela está bem seca, ela já ficou muito tempo esperando para vir aqui participar da nossa aula, coloquei um pouquinho a mais de água. E aí você tem 2 opções. A primeira delas é pegar uma mudinha de alguma planta. Se você for retirar alguma plantinha, você tem que olhar o tamanho da garrafa para ela não ficar muito grande, tá bom? E você precisa tirar ela com a raiz, porque se eu não colocar a raiz bem presa aqui nessa terra, a planta não vai se desenvolver. E aí o nosso jardim de vidro não vai dar certo. A gente acaba conseguindo mostrar com essa atividade 2 experiências diferentes. Uma que é o desenvolvimento da planta e a outra é o ciclo da água, tá bom? Aí o que você vai fazer aqui? Você vai colocar a sua muda ou a sua semente. Pro, eu não tenho muda aqui em casa. Pro, eu não tenho semente aqui em casa. Eu quero fazer a experiência. O que eu posso usar? Sabe o que você pode colocar?
Grãos de feijão. É a experiência mais comum que tem plantar os grãozinhos de feijão para observar o seu desenvolvimento. Então, não tem desculpa para não realizar a experiência aí na casa de vocês, tá bom? Coloquei aqui a minha semente, tá? Você vai pegar um plástico transparente, não precisa ser esse aqui, tá bom? Mas você vai pegar um plástico transparente. Você coloca ele em cima da sua garrafa, estica bem, pede ajuda para alguém aí. Esse plástico filme, ele é bacana de ser utilizado porque, ó, ele fica bem grudadinho na garrafa. Se você conseguir prender bem ele, você não precisa nem passar a fita, como eu vou mostrar agora, tá bom? Mas para garantir, vamos colocar a fita aqui também. Eu não quero que entre nenhum tipo de interferência do meio externo. Eu quero que tudo aconteça aqui dentro do meu experimento, tá bom? Vou mostrar para vocês como que isso ficaria depois de alguns dias. Então, olha só, eu vou virar aqui para vocês verem bem. Conseguem olhar? Ó, aqui dá para ver com bastante detalhezinho, tá? Então, aqui, ó, coloquei também aqui embaixo, a mesma coisa que eu fiz. Coloquei a terra, coloquei o plástico aqui em cima, vedei bem a lateral com a fita e eu plantei uma mudinha de planta aqui dentro, bem bonitinha. Se nós tivéssemos falta de umidade, falta de alimento, tivesse alguma coisa descoordenada aqui dentro, isso aqui eu fiz já faz uma semana. Então, essa planta, ela não teria conseguido sobreviver aqui dentro. Então, você vai montar o seu experimento e vai deixar ele num local onde tenha calor, não pode ser no sol, tá? E você vai observar. Além de ver o desenvolvimento da planta, aqui na superfície do plástico, você vai observar várias gotículas de água se formando depois de um certo tempo. Essas gotículas, elas estão mostrando o ciclo da água acontecendo. E é o mesmo ciclo que acontece na natureza, que eu vou falar das etapas para vocês. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que vocês tenham ficado com dúvidas. Se tiver alguma dúvida, só colocar aí no chat para que eu possa explicar novamente, mostrar as etapas do experimento, tá bom? Só olhar aqui nesse outro para ver se tem alguma coisa. Ana Júlia, Rafaela, Gabriel, Arthur, de fato, se nós não tivermos mais água potável, nós morreríamos. Não só a nossa espécie, né? Todos os outros seres vivos que nós temos no planeta, não é? O Gabriel perguntou se nós diminuirmos o tempo do banho, se pode ajudar de fato na redução do desperdício. Ajuda. A gente precisa pensar, Gabriel, que cada gotinha conta, viu? Então, eu preciso fazer a minha parte. Ah, Pro, mas eu conheço uma pessoa que não faz. Pro, mas em tal lugar eu já vi falar que não faz. Não importa, cada um, o consumo consciente, essa ecossidadania, essa mudança de comportamento, ela passa pelas nossas atitudes em primeiro lugar, tá bom? Então, conta sim, Gabriel, pode começar a diminuir que você vai ver que faz bastante diferença. Carlos perguntou como pode convencer o vizinho a não lavar a calçada com água da mangueira. Aí é difícil, né? De verdade, esse tem sido um grande desafio de todos nós, de todas as pessoas que realmente são comprometidas. Então, Carlos, né? O princípio que nós usamos, Carlos, é o princípio da sensibilização. Um trabalho de formiguinha. Hoje você vai lá e fala, amanhã você vai lá e fala de novo, depois você vai lá e fala de novo. Mas não é falar dando bronca, é falar, poxa vida, você sabia que agindo dessa forma, você está prejudicando, você está comprometendo a potabilidade da água no nosso planeta? É esse o caminho. E aí os bons exemplos devem partir de nós mesmos, tá bom? Daqui a pouco eu olho se tem mais alguma dúvida aqui.
Então, vamos voltar aqui para o nosso experimento. A água, quando ela infiltra na terra, o que vai acontecer? Ela vai deixar a terra úmida, parte dela vai parar lá nos reservatórios de água subterrânea, só que uma outra parte, ela vai evaporar. O que significa isso? Significa que pela luz do sol, essa água que ficou aqui na terra, a água que está lá na roupa secando no varal, a água que sai da nossa transpiração, então todo esse vapor de água, ele sai e ele volta para a atmosfera. Então nós tivemos a primeira etapa aqui, que é a evaporação. Então esse vapor de água, ele vai se concentrar nas nuvens. Só que quando acontece isso, lá nas nuvens, ele vai mudar de estado físico. Ele vai passar por um processo chamado de condensação. E na condensação, esse vapor, ele se transforma em gotículas de água. E essas gotículas de água, sabe o que elas vão provocar? Elas vão provocar as chuvas. Ou também processo que nós chamamos de precipitação. E vai se infiltrar novamente aqui na Terra, vai ficar novamente aqui presente na superfície do nosso planeta. A luminosidade, o calor, aquece de novo essa água, vai, evapora, para nas nuvens. E esse processo, ele é um processo constante. Por isso que nós falamos que ele é um ciclo. Ela vai e volta, vai e volta. E onde está o problema que eu falei para vocês logo no começo? O problema está exatamente quando ela passa aqui pela superfície. Quando ela se infiltra no solo, ela é contaminada e dessa contaminação, ela vai voltar para esse ciclo já não propícia mais para o nosso consumo. Ela perde essa potabilidade. E aí junta também todos os poluentes que nós temos na atmosfera, que vai dar origem à chuva ácida e que vai trazer uma série de outros problemas para a nossa vida, para a vida de todos os seres vivos ao longo do tempo. Então, o que você acha de fazer uma representação bem legal do ciclo da água aí no seu caderno? Se não quiser desenhar, não tem problema. Coloca pelo menos essas etapas que eu acabei de dizer para vocês. Elas são as etapas principais. Em alguns momentos, existem algumas etapas intermediárias aí, como a chuva de granizo, né? Algumas mudanças de estados físicos que acontecem de maneira diferente, mas isso é um assunto para uma outra aula. Nesse momento, é importante você pensar nessas etapas. Na evaporação, né? Quando e como ocorre essa evaporação, onde que essa água volta para o ciclo contaminada, depois a precipitação, lá nas nuvens a condensação. Então explica, né? Amadurece essas ideias, faz um esquema, faz uma produção de texto. Segunda missão, planejar, juntamente com as pessoas que moram aí com você, formas de combater o desperdício da água. Eu tenho certeza que conversando, você vai conseguir registrar um passo a passo dessas ações aí no seu caderno e começar hoje mesmo a praticar o consumo consciente aí na casa de vocês. Juntos, nós podemos melhorar muito as condições do nosso planeta. Só que não podemos ficar de braços cruzados achando que toda a água do planeta ela é infinita. Água potável, hein? Não se esqueçam que nós estamos falando de água potável. Raquel, pode usar água da chuva para essa experiência sim, tá bom? A reutilização de água é bem bacana, pode ser utilizada, não causa nenhum tipo de problema, tá bom? Então, eu espero que vocês consigam reproduzir. Uma outra coisa importante que eu esqueci de falar. Eu não posso usar uma outra embalagem que não seja uma garrafa PET recortada? Pode, não tem problema, tá bom? Desde que você tenha espaço para mostrar o crescimento da sua plantinha, que conseguiu água, conseguiu nutrientes e conseguiu se desenvolver. Por quê? Porque a água está realizando o seu ciclo aqui dentro. Todas as etapas que eu falei para vocês, ela está acontecendo aqui dentro do nosso jardim de vidro. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Espero revê-los em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.